Vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Mas ainda o presidente americano Donald Trump afirmou hoje que a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã está praticamente concluída. O conflito chegou ao 10º dia. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Hoje completam 4 anos de guerra e milhares de mortos. Vai haver fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores de parto. E então muitos vão cair e trair uns aos outros e vão se odiar. E muitos falsos profetas surgirão e vão enganar a muitos. E então, porque a morte vai aumentar, o amor de muitos vai esfriar. Mas aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. Sem dúvidas, um dos livros mais sombrios da Bíblia que eu já li é Eclesiastes, pela forma fria que Salomão narra toda a história. Ele não diz para corrermos atrás de bens materiais, mas sim que tudo isso é vaidade, que nada nesse mundo é novo ou renovador, mas que tudo é repetido e velho. Uma geração passa, outra vem, o sol se levanta e se põe, o vento gira para o sul e dobra para o norte. Salomão foi um homem que desfrutou de prazeres e a alegria que o homem procura. Ele teve mulheres, ele teve da melhor comida, do melhor vinho, da melhor vida que o homem pode imaginar. E o que ele disse sobre todos esses prazeres? Vi que em tudo havia vaidade e aflição do espírito. Não há nada de proveitoso debaixo do sol. Mas um livro que, na minha opinião, é mais sombrio ainda do que Eclesiastes é Apocalipse. No livro de Apocalipse, João testemunhou os acontecimentos que haverão de acontecer nos dias próximos do fim dos tempos. E neste vídeo, eu irei dizer por que eu considero tanto o livro de Apocalipse um dos mais assustadores e sombrios da Bíblia. Esse livro foi escrito há aproximadamente 1930 a 1900 anos atrás por João, irmão de Tiago, que junto de Jesus andava pelas sinagogas e espalhava as boas novas do reino. Nos primeiros capítulos, João diz que ouviu uma voz que lhe disse para escrever todas as suas palavras num livro, e ele descreve a aparência de quem lhe disse isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. No meio dos candelabros, havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada, igual à neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze, quando brilha no forno, e sua voz era como a voz de águas torrências. A mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol brilhando com fulgor. Este homem que falava com ele não era um homem comum, mas sim Jesus, pois logo depois ele diz: Não tenhais medo, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. E João continua: E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. E ouvi um anjo poderoso que proclamava com voz forte: Quem é digno de abrir o livro ou romper os seus selos? Ninguém no céu ou na terra, ou debaixo do céu, ou debaixo da terra pode abrir o livro ou olhar para ele. Muitos estudiosos afirmam que dentro deste livro estariam os acontecimentos que iriam acontecer na terra perto dos últimos dias. E neste livro haviam 7 selos, e nesse primeiro selo ele diz: E vi um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Saiu vencendo e para vencer.
E abriu o segundo selo, e saiu outro cavalo vermelho, e a seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada, e se abriu o terceiro selo, e viu um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E se abriu o quarto selo, e viu um cavalo esverdeado, e seu cavaleiro era chamado a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. E muitas dessas profecias de como a fome intensa não são só de agora. Como vemos lá em Gênesis 41, que teve a fome intensa de 7 anos no Egito, quando José armazenou alimentos. E assim João disse, quando se abriu o quinto selo: eu vi debaixo do sol as almas que haviam sido imoladas por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinha dado, e gritavam com voz forte: Senhor santo e verdadeiro, até quando tardas em julgar para reivindicar dos habitantes da terra ao nosso sangue? Então foi dada a cada um deles uma veste branca, e foi dito que repousassem mais um pouco de tempo, até se completarem o número dos seus companheiros e irmãos que iam ser mortos como eles. E abriu-se o sexto selo, e João disse: houve um grande terremoto, e o sol ficou preto como roupa de luto, e a lua tornou-se toda a cor de sangue. E como nós sabemos que esse fenômeno da lua de sangue já aconteceu? E abriu-se o último selo, o sétimo, e fez-se no céu um silêncio de quase meia hora. E viu então os 7 anjos que estão diante de Deus, e foram listados 7 trombetas. E veio outro anjo que se colocou perto do altar, com um tubo e bolo de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para ser oferecido com as orações de todos os santos, no altar de ouro que está diante do trono. E a mão do anjo subiu até Deus, e a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então um anjo pegou o tubo e encheu com fogo do altar, e atirou o tubo sobre a terra. Ouviu-se trovões e vozes, relâmpagos e terremotos. Em outro versículo vemos: e vi outro anjo que voava no alto do céu, anunciando aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, um evangelho eterno. Ele clamava com voz forte: teme a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E ainda, em Apocalipse capítulo 16, versículo 8, diz: o quarto anjo despejou sua taça no sol, ao qual foi concedido queimar os seres humanos com fogo. Eles ficaram gravemente feridos e blasfemaram contra o nome de Deus que tem o poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para dar glória. Agora você pensa, cara, essas pessoas, terão um sofrimento eterno, mas mesmo assim não se arrependeram e continuaram ali na miséria, blasfemando e xingando Deus por estarem ali queimando. E é isso porque eu acho o livro de Apocalipse tão assustador quanto Eclesiastes e quanto outros livros da Bíblia, pois ele não conta em si mortes que aconteceram na terra ou como a vida pode ser sem sentido, mas sim o fim de tudo, todas as coisas assustadoras que vão acontecer antes de Jesus vir. Mas se lembre de uma coisa: seja forte e corajoso, pois aquele que perseverar até o fim, este será salvo.